pessoal da quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula nós vamos então aí concluir o nosso assunto. E aí, para vocês irem acompanhando, abram o livro de vocês aí de História da quarta etapa na página 200, a partir então desse tópico, o Brasil na luta contra a fome. Ou seja, pessoal, não é de hoje que alguns governantes, podemos dizer sim, alguns governantes tiveram como política pública o combate à fome. Realmente, através de alguns programas, tentar tirar da miséria, da fome, milhões e milhões de brasileiros. Então nós podemos dizer que na história recente do Brasil, sim, através de um programa social conhecido como Bolsa Família, muitos brasileiros saíram da condição de miséria, consequentemente conseguindo escapar da fome. Então nós podemos dizer que na história recente do Brasil, um dos principais programas que diminuíram, não acabaram, mas que diminuíram com a miséria e com a fome no Brasil, foi sim o programa Bolsa Família, tá certo? Um outro ponto importante, pessoal, já trazendo para a nossa realidade atual, é falar que, infelizmente, no ano de 2021, ou seja, até abril de 2021, existia no Brasil cerca de 14,5 milhões de famílias, tá certo? De brasileiros sofrendo com a falta de alimentos ou com a condição de extrema pobreza. Então, infelizmente, esse período que nós estamos passando é problemático por conta da pandemia do Covid-19, mas também, infelizmente, trazendo aí fome, miséria extrema para muitos brasileiros. Então, a falta de alimentos e o aumento da extrema pobreza chegou aí para cerca de 14,5 milhões de brasileiros, de famílias, até abril de 2021. Um outro número, pessoal, importante, que cabe aqui a gente falar a respeito, é sobre que então está em relação a 27,7% da população brasileira vive então em situação de insegurança alimentar grave ou moderada, que seria o que, pessoal? Praticamente um quarto da população brasileira, ou seja, de cada 4 brasileiros, um está infelizmente passando por essa situação grave ou moderada de insegurança alimentar, que significa o quê? Que praticamente de cada 4 brasileiros, um passa fome o dia todo ou passa fome durante alguns dias da semana, tá certo? Então, infelizmente, são muitos brasileiros que se encontram nessa triste realidade de insegurança alimentar grave ou moderada, que no geral dá esse número aí, de cerca de 27,7% dos brasileiros nessa situação, tá certo? E aí, na página 201, vem tratando sobre essa temática, a situação da fome na América Latina e no Caribe, ou seja, a situação da fome do México, lá na América do Norte, descendo ali pela América Central, passando aí pela América do Sul e pelas ilhas do Caribe, aquelas ilhas ali da América Central. Então, a situação da fome também aflige aí a América Latina, como também as ilhas do Caribe. E aí, infelizmente, né, cerca de 47,7 milhões de pessoas passaram fome na América Latina e no Caribe no ano de 2019. Tá certo, pessoal? Como vocês podem ver aí, um agravamento que representou em relação aos últimos 5 anos, né, de 2014 para 2019, esses últimos aí 5 anos, entre 14 e 19, representou aí um aumento de 13 milhões de pessoas passando fome. Então, o número até 2019 era de 47,7, tendo aí esse aumento de 13 milhões em relação aos últimos 5 anos. Então você observa que de 2014 para 2019, de vez de ter tido um combate intenso à fome, ela foi aumentar na América Latina e no Caribe. E infelizmente, 2020 para cá, por conta da pandemia, infelizmente,
esses números só aumentam. E aí, pessoal, como vocês podem ver aí no último ponto, né, os que sofreram com a fome, então, são em torno de 7,4% dos mais de 620 milhões de habitantes da América Latina e do Caribe, o que dá em torno aí de um aumento em relação também aos 5 anos de 5,6%. Então, pessoal, após analisar esses números, nós infelizmente observamos que no continente americano, com exceção aí do Canadá e dos Estados Unidos, os demais países, além da presença da fome, que também tem pessoas com fome nos Estados Unidos e no Canadá, só que na América Latina, esses números a cada ano que passa vem aumentando. Então faltam sim políticas públicas por parte desses governantes da América Latina e do Caribe para tentar então combater a fome, a insegurança alimentar grave e ou moderada de milhões e milhões de habitantes do continente americano. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos aqui concluindo nosso assunto por aqui. Fique com Deus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.